Há alguma verdade no suposto interesse do Palmeiras por John Arias do Fluminense? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também do Corinthians com outra cobrança de André Cury para com o Timão, agora por conta de Yuri Alberto. Preciso te explicar sobre a treta entre John Textor e Júlio Casares. Os representantes de Botafogo e São Paulo andam sem se falar. Tem também novidades sobre o Vasco. Cruz Maltino tentou impedir que o jogo com o Palmeiras no marcado para o final de semana acontecesse em Brasília. Falo ainda sobre Zé Roberto, ex-jogador do Palmeiras, da Portuguesa, entre outros, perto de comprar um clube em São Paulo, sobre uma apreensão no Cruzeiro, notícia boa para o torcedor da Raposa, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, colocando na tela jogos da Libertadores nessa quarta e quinta. Tem Fluminense e Galo, vou de vitória do Flu sem muita convicção. Tem Botafogo e São Paulo, vou de vitória do Botafogo, essa com um pouco mais de certeza. Na quinta, aí sim dá para cravar que o Flamengo vence o Peñarol. Ainda pela Sul-Americana, na noite dessa quarta-feira, tem Lanús e Independiente Medellín da Colômbia. Acho que o Lanús é bastante favorito. Que tal fazer uma dupla? Imaginando as vitórias do Botafogo e do Lanús, pode ser uma boa alternativa para a noite dessa quarta-feira. Para você fazer sua fezinha no 1xBet é simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus na 1xBet. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. A CBF anunciou que esse sorteio ocorre na sexta-feira, a partir das 14 horas, é quando a gente vai conhecer quem decidirá as semifinais em casa nos duelos de Vasco e Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians. Quero contar também que o Botafogo alcançou 70 mil sócios torcedores, novo recorde do clube na sua história, tudo por causa do ótimo momento dentro de campo. Já Gabriel Milito nunca venceu o Fluminense, adversário da noite dessa quarta-feira. Na partida de ida das quartas de final da Libertadores da América, o Milito já enfrentou o Flu 4 vezes. São 2 derrotas e 2 empates, 2 jogos pelo Galo, 2 pelo Argentino Júnior. Para completar o giro de notícias, contar que o árbitro da partida entre Portuguesa e Votuporanguense, marcado para sábado, semifinal da Copa Paulista, será Guilherme Francisco Maciel. Só 30 anos de idade, o último jogo que ele apitou da Portuguesa, no ano passado, vitória da Lusa por 2-0 contra o São Caetano. E a saideira do giro de notícias, Anthony Martial, o francês que negociou com o Flamengo, foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do AEK da Grécia. O atacante francês conversou com o Fla por pelo menos 2 semanas, mas optou por jogar no futebol grego. Ótima notícia para o torcedor do Cruzeiro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou nas últimas horas a apreensão de um apartamento de luxo de Itair Machado. Vocês lembram dele, né? Vice-presidente de futebol do Cruzeiro, que ajudou a transformar o Cruzeiro em um dos clubes que mais devem no país. O ex-dirigente, além de Wagner Pires de Sá, então presidente, é acusado de desviar 6 milhões e 800 mil reais do Cruzeiro. O imóvel não pode ser vendido até que a ação de ressarcimento movida pelo clube seja finalizada. Importante contar que Wagner Pires de Sá e Itair Machado conseguiram títulos, mas investindo um dinheiro que o Cruzeiro não tinha, e levantando uma série de suspeitas que se transformaram em processos na justiça. É uma das primeiras vezes que a gente vê a justiça, ainda que não condenando, mas complicando a situação de dirigentes de futebol no Brasil que fizeram atrocidades nos clubes de futebol. E você, o que pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário. Aproveita e dá uma nota de 0 a 10 para a passagem de Itair Machado pela Raposa. Itair que não quis responder a essa notícia, tá bom? Bora falar agora sobre Zé Roberto, vocês lembram dele, né? Atleta que foi revelado na Portuguesa, com passagens por Santos, Real Madrid, Seleção Brasileira, e que praticamente encerrou a carreira no Palmeiras, mesmo jogando com mais de 40 anos de idade. Informação sobre o Zé é interessante. Ele está comprando o São Bento,
um dos clubes do interior de São Paulo mais tradicionais na cidade de Sorocaba. O Zé Roberto é o homem forte da Flash Forwards, que é uma empresa que se dispõe a pagar 130 milhões de reais por 90% das ações da SAF do Bentão. O projeto é transformar o São Bento em um clube de Série B do Brasileiro até 2030. Nesse momento, o São Bento disputa a segunda divisão do futebol paulista e a Copa Paulista nem tem divisão nacional para participar. Tomara que outros ex-jogadores gabaritados, conceituados e respeitados entrem para esse movimento e possam ser gestores de futebol. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama para repercutir uma notícia que eu li nas redes sociais e que eu fui atrás. A informação que correu nas redes sociais dá conta de que o Vasco tentou impedir que o jogo contra o Palmeiras acontecesse em Brasília. Fui conversar com um dirigente do Vasco e ele estava me explicando que a 777, antes de deixar o clube, havia negociado 2 mandos de campo do Vasco em busca de dinheiro. Um desses mandos contra o Palmeiras e um outro ainda na temporada de 2024. O Pedrinho conseguiu deixar um desses mandos de campo para a próxima temporada, sob a alegação de que o Vasco perderia muito, abrindo mão de 2 jogos em São Januário. Havia uma preocupação muito grande em relação ao risco de rebaixamento. Mas esse outro jogo contra o Palmeiras acabou por ser realizado nesse ano, não houve como mudar. E aí as partes, a empresa que comprou os direitos do jogo, do mando, e o Vasco se acertaram para a realização da partida em Brasília. Essa minha fonte disse o seguinte, abre aspas, o nosso pedido foi aceito e ajustamos uma compensação para a partida ser em Brasília, pois a capacidade do estádio é maior e o poder aquisitivo do público também. A empresa que comprou o mando aceitou e o jogo seguirá lá normalmente. Vamos tentar fazer uma boa partida e garantir os 3 pontos, fecha aspas. O Vasco entende que não dava para voltar atrás nesses 2 jogos, ao menos conseguiu uma partida nesse ano, outra na próxima temporada, mais um dos probleminhas deixados pela 777, para mim, a pior empresa entre aquelas que compraram clubes da Série A do futebol brasileiro. Bora te explicar agora sobre a treta entre John Textor e Júlio Casares, o dono da SAF do Botafogo e o presidente do São Paulo, os 2 times que se enfrentam na noite dessa quarta-feira em jogo das quartas de final da Libertadores da América. Uma curiosidade, Textor tinha no Casares um dos seus principais amigos entre dirigentes de futebol no Brasil. Júlio Casares e Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, eram as pessoas mais próximas. Isso até que o Textor acusou jogadores do São Paulo de terem facilitado uma vitória do Palmeiras no ano passado. Você vai lembrar que o tricolor, depois de ser campeão da Copa do Brasil, tomou 5-0 do Palmeiras. Pois bem, o Textor contratou uma empresa chamada Good Game que emitiu um relatório, e nesse relatório foram apontados comportamentos anormais de atletas do São Paulo nesse confronto contra o Palmeiras. Foi o suficiente para que o Textor dissesse que havia manipulação de resultados, entre outros jogos, incluindo esse do São Paulo. E pegou muito mal para os dirigentes do tricolor e também para os atletas. Júlio Casares chegou a fazer uma nota de repúdio. Foi inclusive convocado para uma sessão na CPI do futebol e disse o seguinte, abre aspas, eu não sei se esse estudo dessa plataforma foi feito quando o Botafogo tomou uma virada histórica do Palmeiras. É muito irresponsável fazer um juízo de valor sem apurar. Aquele jogador que teve 80% de passes errados, isso não significa que ele está envolvido. Tem que apurar, mas a responsabilidade deve ser medida pelo que o John Textor fala. Eu não faria um juízo de valor colocando em delito grave em cima de um profissional, fecha aspas. As tretas entre Textor e Júlio Casares não pararam por aí. Recentemente o São Paulo se incomodou demais quando o Botafogo vendeu o Lucas Perry, revelado no São Paulo, e atleta com o qual o tricolor ainda tinha direito a uma participação por um valor muito abaixo para o Lyon, 2 clubes do próprio John Textor. São Paulo tem certeza de que foi ludibriado nessa questão. Para completar, 2 semanas atrás, houve uma reunião entre dirigentes de clube, entre eles, como líder, o Júlio Casares, tudo por conta de uma discussão sobre o fair play financeiro. Entre outros motivos, os times no Brasil querem o fair play financeiro para que o Botafogo e outros clubes que viraram SAF não possam investir muito mais do que aquilo que arrecada. A pergunta que eu quero deixar para você é da Botafogo ou São Paulo, quem passa para a próxima fase da Libertadores da América? Já deixa a sua opinião por aqui. Combinado?
Bora falar agora sobre o Corinthians. Dia seguinte, a vitória por 2-0 contra o Fortaleza, classificação encaminhada para a semifinal da Sul-Americana, muito mais paz do que em outros momentos. Certo? Errado. O empresário André Cury, aquele mesmo que recentemente bloqueou 14 milhões e 900 mil reais do Corinthians em ações na justiça, voltou a atacar o timão e em entrevista afirmou que não recebeu absolutamente nada por conta da negociação de Yuri Alberto, que pertencia ao Zenit, foi trocado por vários jogadores e chegou ao timão 2 temporadas atrás. Segundo o empresário, além de não receber pelo pagamento de comissões, o Corinthians também tem dificultado a venda do jogador, abre aspas, para o André Cury. A verdade é que o Corinthians se negou a vender o atleta, nunca recebia R$1 de comissão e teve propostas da Premier League, do Betis e de um clube italiano. O Corinthians nunca pagou os compromissos desse jogador. Eles estão no direito de não vender, mas precisam ter responsabilidade para sanar as dívidas, fecha aspas. O André Cury, que já havia me dito que decidiu recorrer à justiça contra o Corinthians depois de uma série de tentativas frustradas de receber seu dinheiro, eram mais de 60 milhões de reais pendentes. Bora fechar o vídeo para repercutir a informação que surgiu como uma bomba nessa quarta-feira e dá conta de que John Arias, meio atacante colombiano do Fluminense, pode pintar no Palmeiras. Informação divulgada pelo pessoal do Espírito de Porco, uma página que acompanha o Verdão. Confesso que achei uma grande maluquice, mas fui conversar com pessoas de Fluminense e Palmeiras para ver se existia alguma possibilidade. Essa especulação surge com o pretexto ou com a possibilidade de o John Arias virar o substituto do Estevão na próxima temporada. Vocês sabem que o meio atacante do Palmeiras está vendido para o Chelsea e o Arias seria visto como o atleta ideal para substituí-lo. Que seria, não tenho dúvida, mas que o Palmeiras tem interesse ou que o Fluminense pode fazer negócio, aí é uma enorme distância. No Palmeiras, a afirmação é de que nunca se conversou sobre John Arias. Já no Fluminense, a alegação é de que não há proposta, sondagem, conversa e que o Fluminense não faz negócio pelo Arias com clubes brasileiros. Jogador que recentemente foi alvo de uma proposta de 13 milhões de euros do Galatasaray. O presidente Mário Bittencourt recusou, causando até um estremecimento. É que o Arias havia ouvido do próprio presidente Mário Bittencourt que em caso de propostas acima dos 10 milhões de euros o negócio seria feito. A alegação do Fluminense é de que como o clube tem só 50% dos direitos econômicos, para atingir 10 milhões de euros a venda precisa ser superior a 20 milhões de euros. No fim das contas, o Arias recusou a proposta de renovação do contrato com o Fluminense, mas isso também não chega a ser um problema, até porque o Arias tem contrato com o Flu até dezembro de 26. A ideia do tricolor era fazer com que o salário do Arias, que hoje é de 480 mil reais mensais, se aproximasse de 1 milhão de reais por mês. Na teoria, quem perde é o jogador, que deixa de mais do que dobrar seus vencimentos. Só para completar, negociação zero, chance dessa história andar para frente é nenhuma. O Arias, quando deixar o Fluminense, será negociado com um clube do exterior. Só para arrematar, contar que o Estevão é dúvida para a partida de domingo contra o Vasco, lá no Mané Garrincha. Ele sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e vai passar por testes até a realização da partida. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tem live. Tchau!